Foi lançado na capital paulista o relatório O Escândalo da Desigualdade, as múltiplas faces da desigualdade na América Latina e Caribe. O documento mostra que na última década, mais de 70 milhões de pessoas saíram da pobreza, mas esse desenvolvimento está ameaçado por governos neoliberais e conservadores. A redução da desigualdade só vai acontecer quando também forem resolvidas as questões de violência, gênero e etnia. É o que afirma o relatório O Escândalo da Desigualdade, as múltiplas faces da desigualdade na América Latina e Caribe, lançado pela Christian Aid, agência ecumênica cristã que luta por justiça social. Em 2011, nós fizemos o primeiro informe sobre a questão das desigualdades na América Latina e o Caribe. E para nós o tema mais importante foi esse tema do escândalo, porque efetivamente numa região, em que você tem níveis de pobreza bastante grande, mas tem muitos recursos humanos, e recursos materiais, como são algumas partes da América Latina, para nós pensar que existe uma desigualdade onde tantos têm tão pouco e poucos têm tanto, era realmente um escândalo. O documento mostra que de 2003 para cá, mais de 72 milhões de pessoas saíram da pobreza na América Latina e no Caribe. E o mérito não é da iniciativa privada. Os avanços aconteceram principalmente nos países onde o Estado foi indutor do crescimento econômico e adotou políticas públicas de distribuição de renda. A ascensão de governos neoliberais e conservadores no continente pode atrasar esse desenvolvimento. Nenhum país vai crescer economicamente se não atacar questões de desigualdades. E para fazer isso tem que haver políticas públicas. E tem que haver dinheiro público e dinheiro de todas, digamos, da arrecadação, digamos, de impostos justos, não privilegiando poucos que muitas das corporações não estão pagando isso, é somente o povo, destinados, digamos, para implementar esses programas sociais e de segurança social. O relatório também critica o sistema tributário dos países latino-americanos e caribenhos, porque não cobra mais dos mais ricos, o que contribui com a concentração de renda e a desigualdade econômica e social. Essa desigualdade, você sofre ou porque você é um povo indígena, ou porque você é um negro da periferia de São Paulo, ou porque, na verdade, você tem, você respeita a questão da diversidade sexual ou é mulher. Então, para nós, é muito importante a questão da interconexão dessas desigualdades, porque em alguns lugares, embora nós reconheçamos que a questão da desigualdade de gênero ela é fundante, ela é a mais forte, eu preciso também me conscientizar que eu, como mulher branca, aqui em São Paulo, eu tenho mais direitos do que um jovem negro da periferia. A concentração de poder por conglomerados econômicos, elite política e meios de comunicação piora a desigualdade, afirma o relatório. Para o economista argentino Inácio Carvalho, insistir nesse ritmo de produção capitalista não é sustentável. Há acadêmicos que afirmam que si todo el mundo viviera como hoy viven los países más desarrollados, se necesitaría en términos de recursos 6 planetas Tierras. A gente sempre fala muito em racismo, mas tudo fica mais claro quando as situações são comprovadas com números. No Brasil, uma jovem negra tem 2 vezes mais chances de ser morta do que uma jovem branca. O dado vem do relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado pela Unesco. O estudo mostra também que as jovens negras são ainda mais vulneráveis à violência em estados como Rio Grande do Norte, onde elas morrem 11 vezes mais do que as jovens brancas. A reportagem é de Michele Gomes. O estudo analisou a taxa de homicídios dos jovens entre 15 e 29 anos em 304 municípios do país com mais de 100 mil habitantes. O levantamento, feito com apoio técnico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, verificou fatores que medem o grau de exposição à violência dos jovens em todos os estados do país. Esse índice ele vai medir o grau de exposição dos jovens à violência e ele agrega dados que são relevantes na determinação da vulnerabilidade, ou seja, dados como taxa de frequência à escola, situação de emprego,
nível de pobreza e de desigualdade, a taxa de mortalidade por homicídio ou por acidente de trânsito. O estudo apontou que as jovens negras são mais vulneráveis à violência em estados do Norte e Nordeste. No Rio Grande do Norte, por exemplo, as negras são 8 vezes mais vítimas de homicídio do que as brancas. Os lugares onde você tem maior índice de pobreza são os lugares mais pretos. Então, são os lugares onde as políticas públicas não são pensadas de forma responsável. A distribuição do espaço também não é pensada de forma responsável, a saúde não é equacionada dentro da sua problemática de forma responsável. Então, onde você observa uma maior permanência de pessoas negras, você vai observar um maior índice de violência. O relatório não detalha as causas nem os autores dos homicídios cometidos contra jovens negras. Apenas indica os distritos com mais vulnerabilidade. Informações fundamentais para a criação de políticas públicas que combatam o problema. A partir desses indicadores é possível identificar os piores lugares, né? Quer dizer, focalizar o público que está sofrendo mais esse tipo de violência para aprofundar um diagnóstico. Junto ao sistema de saúde, né, é possível, e junto ao sistema de segurança pública também, é possível colher mais informações que definam o perfil dessas mulheres, por que essas mulheres estão sendo mais vitimadas. E a gente encerra o panorama mostrando a luta de trabalhadoras, trabalhadores, movimentos sociais e sindicais contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer. Os manifestantes realizaram um ato em frente à sede do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, no centro de São Paulo. De lá, eles caminharam até a Prefeitura Municipal. Os manifestantes alertaram a população sobre a artimanha do governo de Michel Temer, que tenta convencer a população de que a reforma da Previdência é uma forma de acabar com os privilégios de servidores. Então o governo ele mente, ele tenta jogar a população contra os servidores públicos do Brasil, que são categorias desvalorizadas, e não aponta para mexer de fato em categorias que têm privilégio aqui no Brasil, militares, o magistrado e juízes. Durante os discursos, as lideranças pressionaram os deputados indecisos para que votem contra a reforma. A nossa intenção aqui no ato é também dizer isso, conscientizar a população e dizer para os deputados, né, com atos no Brasil todo, falando da possibilidade, sim, nós vamos denunciar quem votar favorável à reforma da Previdência. Para que possa ser aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência precisa de 308 votos favoráveis. Número que até o momento o governo não tem. Apesar disso, o coordenador da Frente Brasil Popular fez um alerta. Nós não devemos, em hipótese nenhuma, acreditar de que o governo não tem os votos necessários. Nós temos que partir do pressuposto que eles têm os votos necessários. Daí a importância da gente aumentar a pressão e não sair das ruas enquanto, de fato, ou o governo retirar a proposta ou que coloque em votação e a gente derrote a proposta. Distribuindo panfletos contra a reforma, os manifestantes caminharam pelo viaduto Santa Efigênia e percorreram a rua São Bento até a sede da prefeitura, onde se encontraram com os servidores públicos municipais de São Paulo que protestavam pelo mesmo motivo. Se botar pra votar, o Brasil vai parar! Este foi o panorama de hoje. Você acompanhou aqui que foi preciso chamar a polícia para que fosse respeitada a liminar que suspendeu a reintegração de terra de uma ocupação em São Bernardo do Campo. O panorama mostrou também como o corte de professores da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, mantida pela Igreja Metodista do Brasil, pegou docentes e estudantes de surpresa. Você viu ainda que uma jovem negra tem 2 vezes mais chances de ser morta do que uma jovem branca. O Panorama volta na semana que vem, sempre trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Aqui é assim, reportagens com o ponto de vista dos direitos humanos e da democracia. Até o próximo Panorama.